Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 48 ao versículo 52. Marcos, capítulo 14, versículo 48 ao 52. Deus é muito bom. Todo mundo achou? Eu coloquei o nome desse título aqui: Não se desprenda do lençol. Presta atenção. A minha tradução, ela diz assim: Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguiam um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Assente-se, por favor. O momento aqui era de profunda hostilidade. A carreira ministerial de Jesus estava tendo o seu cumprimento. E nesse momento cruel e de hostilidade no ministério de Jesus, algumas coisas são sinalizadas, que são aqui uma pessoa muito próxima a Jesus, a quem Jesus tratou com amor, a quem Jesus lidou com ele como um verdadeiro amigo. Esse homem revela os seus sentimentos ruins. Alguém que o próprio Jesus descreveu que metia a mão no prato com ele. Isso é, que tinha intimidade. Aquele que Jesus revelou o seu poder, revelou o seu amor prático de Deus Pai. Esse homem, ele manifesta o seu intento, negociando a sua fé, negociando o seu chamado, negociando o destino da sua eternidade, da eternidade da sua alma. Ele negocia informações sobre Jesus por 30 moedas de prata. E se você for a fundo sobre o valor das 30 moedas de prata naquela época, trazendo para os dias de hoje, equivale mais ou menos a 6 mil reais. Sabe o que eu acho interessante? É que diante desse cenário todo, é fácil a gente condenar Judas, é fácil a gente olhar com um ângulo hipócrita, diante de algumas razões em que nós vivemos. Por quê? Porque quando é o outro, é isso aí, tem que malhar o Judas. Mas quando é a gente, nós temos o detalhe de uma justificativa. Quando é filho dos outros, tem que ser preso mesmo. Mas quando é o meu filho, mas aí tem uma pessoa boa ali dentro. É interessante, ainda bem que é Deus que julga. Por quê? Quando Jesus chamou a Judas, Judas já estava caminhando entre os 70, faziam 2 anos. No último ano, Jesus passou a noite inteira orando. E em comunhão, em direção com o Pai, ele escolheu 12, entre aqueles 70, ele escolheu 12 para serem apóstolos dele. Jesus passou a noite inteira orando, passou a noite e escolheu 12 para serem apóstolos. Judas não era um cara ruim, ele não era um cara mau. Judas era uma pessoa religiosa, ele era uma pessoa de posição. Você não vê repreensões. Se fosse se basear ansiosamente numa opinião, diríamos que Pedro iria fazer tamanha besteira. Mas o que aconteceu ao longo desse último ano que Judas deu um passo estranho assim? Que Judas perverteu? Que Judas amargou o coração? O que aconteceu? Quando você vai estudar um pouco da história, você vai perceber uma forte influência em Judas de uma ideia da época chamada de zelotes. Você vai ver que esse movimento de militância
achavam que o Messias iria vir como um general, como um Davi da vida, e que iriam conquistar ou reconquistar Jerusalém pelo poder militar. Mas de repente, essa influência que toma espaço dentro de um homem que tem uma sede dentro do seu povo, ele olha e ele vê Jesus falando que o reino dele não é deste mundo. Ele vê Jesus vindo montando um jumentinho. E o coração dele se amarga dentro da influência dessa seita chamada Zelote, uma seita agressiva. Mas ele estava no caminho bom. Ele estava envolto numa ideia interessante. Não há um ponto bíblico que diz que Judas era contra a família. Não tinha um ponto bíblico que dizia que ele era contra o seu país. Não tem um ponto bíblico que diz que ele era a favor de adultério, de assassinato, de nada disso. Não tem um ponto bíblico. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que intoxicou o coração dele. E ele vendeu literalmente a sua fé em Jesus. Ele vendeu. E por essas 30 moedas de prata, ele negociou as suas informações. Logo depois desses bastidores de negociação, o que fora combinado era que esse homem deveria sinalizar com um beijo, quem era Jesus. E Judas vai de encontro a Jesus e lhe dá um beijo, tipificando a sua falsidade, a sua traição. E quando isso acontece, se desencadeiam movimentos bruscos, movimentos ríspidos para a captura de Jesus, como se Jesus fosse um malfeitor. E o processo da prisão de Jesus, ele vem com uma pressão emocional absurda, uma pressão psicológica, sangue nos olhos e homens fortemente armados. Quando Jesus observa aquilo, ele mesmo deixa ecoar a cegueira daqueles homens. Todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando. Em outras palavras, que mal que eu fiz? Eu estava com vocês, eu sou o mesmo Jesus. Mas isso está acontecendo para que se cumpra as Escrituras. E a Bíblia diz, curiosamente, um detalhe que não tem nada a ver com essa história, que não tem o porquê de estar ali, a não ser pela própria teoria. Por exemplo, a minha Bíblia Plenitude, ela vai dizer sobre o próprio Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele relatar dele mesmo, que não tem nada a ver com a história. Mas ele conta de um jovem que está em um lençol envolto somente com aquilo, acompanhando, olhando a situação de Jesus, e no meio daquele movimento brusco, alguém chega e agarra o lençol. Ele se desprende do lençol e ele sai correndo. Já viu aquela frase que diz que se vão os anéis e fiquem os dedos? Ele teve um instinto, ele foi impulsivo, como aliás, com exceção de Jesus, todos ali, olha só. E me chama a atenção algumas coisas que eu trago para a minha vida na rotina. Judas era um homem que queria vencer. Judas era um homem que caminhou com Jesus e ele queria vencer na vida. Olha só como isso é importante. Mas eu quero que você entenda que aquele jovem que está ali, ainda jovem, curioso, ele não aguentou a pressão. E ele saiu nu, correndo, mostrando as suas vergonhas, que a Bíblia tipifica, né, a nudez como vergonha. Primeiro ponto que me chama a atenção. Você quer que as Escrituras se cumpram na sua vida? Não tem como eu romantizar isso. Você quer que as Escrituras se cumpram na sua vida? Aguente a pressão. Aguente a pressão. A ideia que eu tenho aqui é que com essa pressão, eles esperavam, o mal esperava que iria finalizar todo aquele movimento de Jesus. Tentariam sentenciar o movimento cristão. Pensariam que iria dar um final em tudo isso. Mas Jesus, ele mudou o curso da história. Mas o que eu quero, o que percebemos, que a alma de Jesus, ela estava preparada. A comunhão com o Pai trouxe resiliência, trouxe força, trouxe superação, trouxe cumprimento da missão. E o cristão sabe disso, que nada é obra do acaso. Meu irmão, seja o transformar de água em vinho, seja o beber o vinagre, tudo está na programática divina. Eu quero te lembrar que os opressores, eles estão aí.
Na mídia, nas leis, nas escolas, nos relativismos e teorias da evolução, nas tentativas de aprovações de leis, mas disfarçadas de protetoras. As pressões se manifestam dentro dos lares. As pressões se manifestam dentro da gente, no campo religioso ou não. E os inimigos, eles têm a mente de que com essas armas de pressão sentenciarão também o nosso chamado. Fecharão ou enfraquecerão as nossas igrejas, contaminarão as nossas famílias. Venha o barulho que vier, mas eu quero bradar mais, eu quero falar mais. E aquele que está em nós, ele se manifesta nessas horas. Eu e você precisamos entender que a nossa alma, se tivermos em comunhão, ritmo com Cristo, ela também pode ficar serena no momento de hostilidade. Ela também pode ter uma atitude assertiva no momento de hostilidade. Ninguém matará aquilo que Deus fez viver. O nosso chamado, esse lençol, e eu vou chegar lá, ele tem uma validade absurda, se tratando de vida eterna. Se Deus realmente é por nós, quem vai ser contra nós? Você acredita nisso? Porque ao longo dessa caminhada, muitos de nós começamos a colocar valor. Valor na família, valor na fé, valor em tudo. A gente começa a colocar valor. Se o meu marido chegar em casa, se a minha esposa chegar em casa e me falar tal coisa, meu irmão, eu chuto o balde. Você já colocou valor. O valor é alguém te ofender. E você vende a tua família. Mas se tal coisa nesse país, ou se tal coisa no ministério, eu faço isso. A Bíblia deixa claro que Jesus, ele manifesta serenidade, ele não coloca preço ali não. Eu quero lembrá-lo que nessa agenda divina em nossas vidas, não só se manifestará bodas em Caná da Galileia, não só se manifestará a multiplicação de pães e peixes, ou jantares na casa de Zaqueu. Ela não trará apenas milagres excepcionais ou um monte de transfiguração. Os nossos pés também poderão pisar nas vias dolorosas, nos barcos com tempestades ao redor, as vias da hostilidade. Tudo porque a luz de Cristo que habita em um cristão fere as trevas deste mundo. Nada acontecerá com um descuido de Deus. E a hora que as trevas acharem que estão avançando contra a vida, será o momento da ressurreição, será o momento da manifestação do zelo poderoso de Deus. A sua caminhada ainda é longa, Elias, come e bebe. A sua caminhada ainda é longa, Isaías. Você não é só 6 capítulos, não. Você tem mais 60 capítulos para escrever. Entenda isso. Às vezes eu tenho a sensação que eu vou morrer amanhã. É verdade. Às vezes eu tenho a sensação, até pesadelo, que eu vou morrer antes da gente entrar no templo novo. Mas já que entrar no templo novo, vai ser tudo mais fácil. Você está enganado. A vida nunca fica mais fácil. Você se prepara melhor. Eu estou tirando o excesso de romantismo que intoxicou os corações ao longo desses anos. Eu até achei interessante, eu não tenho nada contra, tá? Mas eu achei interessante a questão do humor irônico que estava ali, numa chargezinha, assim. A mulher e o homem estão ali com um casal, e olha o bebezinho, uma criancinha nova, e o marido, a mulher fala assim, olha amorzinho, ela já está falando, o Divaldo postou, né? Ela já está falando 4 palavras. E ele, que legal, já dá para ela cantar worship. Worship é as músicas que ficam repetindo muito, né? Nós não podemos, eu não estou dizendo que isso não deixa de ter qualidade, não é isso não. Mas o que eu estou dizendo é que está se baseando o cristianismo em sentimentos. Tem um pregador nacional que ele fala bem assim para a igreja quando ele está pregando. Ele fala bem assim, quem está sentindo Deus aqui? Todo mundo levanta a mão e ele fala, eu não estou sentindo nada, mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está em mim. Eu sei que Ele está operando. Pare de ser crente noia. Paranoia.
que quer enxergar anjo em nuvem, que começa a fantasiar um monte de coisa e tira toda a garra cristã, que é tão boa, que é tão bela, com esse tipo de fantasia. Pare com algumas coisas, de achar que a vida cristã é uma vida que simplesmente você não vai ter problema, que você não vai ter que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. O texto que nós lemos, ele diz de um rapazinho que está apenas com um lençol e está segurando por algum motivo. Ele fica assustado, ele larga aquilo e ele sai correndo nu, que possivelmente é o próprio Marcos que escreve aqui. Segundo ponto que me chama a atenção, primeiro ponto, ei meu irmão, primeiro ponto é, se você quer ser um cristão, você precisa aprender a lidar com as pressões da vida. Você não tem escolha, as pressões elas virão, de fora para dentro e de dentro para fora. Não importa. Todo campeão conhece a dor e aprendeu a lidar com a dor. Segundo ponto, nossa vida se resume em resistência e avanço. Resistência e avanço. Resistência e avanço. Quando eu converso com os antigos na fé, quando eu leio os livros da igreja de dezenas de anos, às vezes até centenas de anos, lá como o livro dos mártires, tem ali os generais de Deus, e você via a biografia daqueles irmãos que iam para a fogueira, daqueles irmãos que beijavam uma estaca, que eles iriam ser amarrados ali e pegar fogo, por serem cristãos, que beijavam a estaca e falavam, adeus fé, porque eu não vou precisar de você mais agora. Eu vejo que esses irmãos, eles não abandonavam a sua fé, eles não negavam a sua carreira com Cristo por nada. Os que já tinham tempo de caminhada, meu irmão, olha, mesmo abandonados, eles resistiam firme. Aí você escuta relatos incríveis de pessoas, podia até ser meio ignorante, um monte de coisa, limitado num monte de coisa, mas essa ligação com Deus era inegociável. Pessoas que abraçavam a sua cruz e eram fiéis na caminhada. Mulheres que sofriam absurdos em casa, estavam na igreja intercedendo pelos seus maridos, com as mãos levantadas, louvando a Deus. Aquele hino, Amazing Grace, de tanto eu escutar, agora eu consegui falar essa palavra. É Amazing Grace? Amazing Grace. Obrigado. Ai, errei, cara. Amazing Grace. Isso. Graça maravilhosa. Ou maravilhosa graça. Você sabe quando que ele foi escrito? Num navio negreiro, onde vários irmãos na fé nossa morriam ali, nesse transporte, eles morriam por N situações. Eles eram tratados pior do que bichos que não deveriam ser tratados assim. E ali, um homem, eu não lembro o nome dele agora, é o nome em inglês, e eu, com certeza, só sei falar Jack por causa do filme. Ele escutou eles repetindo esse hino. Ó graça maravilhosa, ou maravilhosa graça que me libertou. Ó maravilhosa graça que me libertou. E os negros cantavam hinos de libertação, cantavam hinos que motivavam eles a viver. Você não via o histórico ali, nem via o relato, se você estudar da época, de suicídio. Você via eles confessando o motivo da sua fé. Você via eles agarrados no lençol. Você está entendendo o que eu estou falando? Está tendo um debate agora, vai ter um debate agora na PIB em agosto, se eles vão poder ordenar mulheres a pastora. A Quadrangular, desde 1922, uma mulher fundou a igreja. E eu tenho insistido nesse debate em geral, que é um absurdo. Quem que faz a obra? É o homem ou é a mulher? Ou é o Espírito Santo através do homem e da mulher? Pastor, me diga uma pastora na Bíblia. Desde o Velho Testamento posso começar falando de Zípora, a esposa de Moisés. Antes de conhecer ela, aliás, quando ele conheceu ela estava levando o rebanho do próprio pai. Enfim, mas e algumas pessoas se limitam, escravizam a mente de cristãos, tentando resumir algo por causa de um versículo da Bíblia, do livro de Coríntios, que diz que a mulher tem que aprender calada. Nós estamos falando de uma questão cultural,
da época de 2000 anos atrás no Oriente Médio, e que até hoje é assim lá. Até hoje é assim lá. E que a mulher, o cabelo dela é encarado como uma parte assexuada da mulher. E ela só pode mostrar para o seu marido. Por isso que usava um véu no cabelo, na cabeça. Se ela fosse casada, ela usava aquilo e ela só poderia mostrar para o seu marido. Significava que ela respeitava o seu marido, que era uma mulher de honra, as romanas. As gregas não tinham muito costume disso. Agora, se ela não fosse casada, ela usava também porque significava que ela honrava o seu pai. Agora você quer trazer aquilo lá para cá? Quando Paulo fala aquilo para a igreja de lá, escravizam a mentalidade de pessoas e dizem: você não pode ser cristão, você não pode orar se você não colocar um pano em cima da tua cabeça, você não pode ser pastora. Aonde isso, meu Deus do céu? A Aimee McPherson, que fundou o Quadrangular, quebrou tabus, subiu num altar, pregou a mensagem de Ezequiel capítulo 1, que Jesus salva, batiza, cura e voltará. Uma multidão sendo curada, liberta, aceitando a Jesus, desbravando, e ela sofrendo todo tipo de preconceito, todo tipo de calúnias. Falando que, o pessoal falando, não, rádio é a imagem da besta. Comprou uma rádio e divulgou o evangelho para o mundo. Por quê? Porque tem gente tapada na mente e tem gente esclarecido. Você está entendendo o que eu estou falando? Pelo amor de Deus, Deus colocou uma característica em você, feliz, alegre. Deus colocou uma característica em você, meu irmão, agitado. Isso não tem a ver com pecado. Isso tem a ver com mira a favor do reino. E nós chegamos em tempos em que a própria igreja combatia a igreja. Eu conversei há uns 10 anos atrás com um homem chamado Teobaldo. Até o nome dele é escrito com pó. Teobaldo, ele já estava com 80 e poucos anos, há uns 10 anos atrás. Agora, se já não foi recolhido para a glória. Mas ele estava no Rio de Janeiro, na presbiteriana, estudando com 15 anos para ser pastor na época. Ele queria estudar, ele estava numa linhagem para futuramente ele ser pastor. Aí ele ouviu de uma igreja que estava em São Paulo, São João da Boa Vista. Ele ouviu de uma igreja que tinha chegado do Brasil há algum tempo, e que eles estavam tocando violão e batiam palma na hora do culto. E isso era um absurdo. Era um absurdo. Porque só podiam ter aquele órgão lá, lembra? É órgão, né? Aquele que faz aquele sonzinho. Só assim. E você acredita que irmãos na fé nossos queimavam as tendas porque diziam que a nossa igreja era mundana? Por causa do versículo de Tito que diz que a mulher use roupa de mulher, o homem use roupa de homem, mas existe calça de mulher e calça de homem. Ou será que a gente precisa desenhar isso? Queimavam as tendas, perseguiam os nossos irmãos. E eu não vou muito longe, não. Faz 17 anos que eu sou pastor dessa igreja aqui, e eu cansei de ter que esclarecer, de a gente ir para as ruas, falar do amor de Jesus, e daqui a pouco a pessoa está aqui, liberta dos vícios, do alcoolismo, de outros tipos de droga, e daqui a pouco chegar alguém na orelha, indo na casa que não ia antes, e começar, é uma igreja mundana, porque mulher corta o cabelo, porque homem isso, porque aquilo. Daqui a pouco, um ou outro não estava nem aqui, nem lá, estavam na rua e voltando a beber e nessas práticas. E quem voltava e atrás era nós. Por quê? Por quê, meu irmão? Porque falta bom senso cristão, bíblico. Você está entendendo? Nós precisamos resistir o dia mal. Nós precisamos resistir à ignorância da maioria. Nós precisamos resistir às pressões dentro de casa. Porque depois da tempestade vem o quê? Eu sempre digo isso, depois da bonança, outra tempestade. Essas pessoas não deixavam Jesus, depois de um dia de trabalho pesado, longas distâncias, deixavam ali a sua enxada no canto, ou seja o que for, e naquelas tendas armadas, aquelas de pau a pique que faziam alguma coisa ali, e entregavam um culto a Deus e tudo mais. Meu irmão, hoje eu estou vendo certas convicções que não são convenientes, intenções duvidosas ou comodismo na espiritualidade.
sem busca verdadeira no batismo do Espírito Santo. As bases do cristianismo, meu irmão, é a fé, o amor, a divulgação do evangelho no reino de Deus. E isso é simples. Isso é simples. Que cristianismo é esse que é tão autotolerante com o que é pecado, dizendo que é normal para a idade, é normal para algumas coisas? Que cristianismo é esse que Cristo não é mais prioridade? Que cansaço leva a gente, às vezes, a não cultuar, a ficar reivindicando. Se eu não estou numa escala de louvor, eu não vou para o culto para cultuar. Se eu não estou numa escala, seja o que for, se não sou eu quem prego, eu não vou para escutar. Que cristianismo é esse conveniente? Que eu critico, que eu não me envolvo? Que cristianismo é esse? Que salvação é essa? Que eu quero me envolver com Cristo, mas eu não quero me envolver com o corpo dele? Não tem lógica nisso. Eu preciso ser salvo de uma salvação dessa. Que certas festas e desbaratinadas, carnavais da vida, seja o que for, tira essa pessoa da pureza cristã que deveria. Seja corajoso. O jovem que está envolvido nesse lençol, ele não aguentou a pressão de ser agarrado e se desprendeu do lençol. Terceiro ponto que me chama a atenção aqui no texto. É desejo de Deus que você seja agarrado. Eu vou repetir. É desejo de Deus que você seja agarrado. Muitas vezes, e não se desprenda. O Evangelho, ele não convida principalmente para ter. O Evangelho, ele convida para ser. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu costumo dizer assim, que quando as pessoas falam, mas você está dando aula no ITQ, vai pegar mais uma outra matéria, vamos começar a atender mais uma comunidade terapêutica, e tem que estar de manhã ali, e fazer isso aí, e meu Deus do céu, isso. Aí eu brinco, quando dou risada, só com o olho assim, ó. Tipo a irmã José, quando está com dor de cabeça ou cansada, é só um olho, um farol cai, fala assim, ó. A gente fala bem assim, ó. Se você entregou a tua alma para Jesus, o teu corpo é daqui, o teu corpo é dos outros, o teu corpo é desse tipo de serviço, porque senão é uma vida inútil. Você está entendendo? É uma vida inútil. Meu irmão, olha para cá, deixa eu falar um negócio para você. Deus te fez maior do que as pressões. Deus te fez maior do que as pressões. Não se desprenda das origens do céu. Não se desprenda da simplicidade da oração e da atualidade da palavra de Deus, porque isso vai trazer serenidade e direção no momento da luta, no dia mau. Você não vai largar o lençol. Acredite na oração, acredite no movimento do Espírito Santo, acredite na fidelidade da salvação. Não nos modismos, não nos atos proféticos e estratégias humanas e não sei o quê, e blá blá blá, que muita gente inventa. Teve um aí, esse tempo atrás, que estava mijando, desculpa a expressão, estava mijando nos cantos da cidade. E um ato profético e não sei o quê. Quando a gente não sabe o que fazer no momento, a gente ora. Você está entendendo? Aí você se coloca numa posição de honra. O Evangelho, ele é válido em sua vida se você o validar. Talvez você está sofrendo porque você está confessando, em vez da tua fé, somente a tua dor, numa proporção muito maior. Você está entendendo? Você verá a prova de ser agarrado, que a prova de ser agarrado é um ato permissivo de confiança de Deus. Sabe algumas frases que a gente começa a usar? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Isso. Sabe que muitas pessoas que prendem um passarinho para ouvir o cântico deles, né? Satanás, ele gosta de vir certas repetições de reclamação, em geral, porque isso para ele é um cântico. É um cântico. E às vezes a gente começa a confessar algumas coisas que enfraquecem a nossa fé.
Tá difícil para mim, sabe? Eu sou muito sozinho, sabe? É muito complicado para mim, sabe? Ninguém me ajuda, sabe? Eu sou muito, as pessoas comigo, sabe? Existe um peso muito forte sobre mim, eu não estou aguentando, sabe? As pessoas me mandam, a gente começa a confessar coisas muito perigosas, que começam a tomar formas na nossa rotina, na nossa mente, e enfraquece a nossa decisão correta. Maior é aquele que está em nós. Posso tudo nele que me fortalece. Ele é o meu pastor, ele me espera amanhã, nada vai me faltar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque ele tem me guardado. Porque o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós somos da fé que não recuamos. Eu não me esqueço, eu já falei um tempo atrás aqui, de uma parte de um filme, que eu gosto da série de filmes ali, do Rock 3, quando ele está todo cheio de querer, e leva um couro, aí ele fica meio distraidão, aí aparece o rapaz que ele tinha vencido, e ele precisa ter humildade para vencer, porque o rapaz fala, se você é bom para dar soco, para aguentar, mas você é muito ruim nos pés. E tem outra coisa acontecendo, pega ele e leva num, como é que chama? Não é ginásio onde se treina, onde dá soco, ringue, não é ringue, é um lugar de treino, tatame, hoje é mais moderno, dojo é japonês, né? Enfim, leva ele naquele lugar, é tipo uma academia de luta. Quando ele chega lá, ele começa a olhar para os caras, só tem uns caras assim, ó. Parece que ele está chegando no Parolim. Só olhando assim. E fica olhando assim, só assim. Daí o treinador dele fala para ele, está vendo o que você perdeu? Você perdeu esse olhar aí. Olho de tigre, cara. Você perdeu esse olhar aí. Você não tem mais isso. Agora, você está distraído. Você perdeu isso. Aquela garra cristã, que alguém está reclamando do teu lado, e você está meio aflito dentro de você, tipo, cara, eu preciso orar para esse cara, eu preciso orar para essa pessoa, eu tenho que fazer alguma coisa por ele, eu tenho que convidar para ir para o culto à noite, mas o culto à noite tem isso, como é que eu posso fazer para mudar isso? Eu vou chegar antes então, eu vou falar com fulano, porque eu quero que essa pessoa entenda o evangelho, mas eu vou fazer alguma coisa. As pessoas estão morrendo do nosso lado às vezes, e agora o pensamento ele está mais ou menos assim, ainda bem que não é comigo, né? Porque eu sirvo a Deus. Ainda bem que não é comigo, né? Minha família, ela está na igreja. Ainda bem que não é comigo. Que tipo de visão é essa? Que faz a gente se desprender do lençol por qualquer pressão. Não seja dependente das emoções, porque elas são traiçoeiras. Não deixe aparecer a vergonha, não se desprenda do lençol, achando que vai ter um caminho mais fácil para você. Não abandone a Cristo mediante as pressões. Mateus 13, o versículo 24 ao 30, diz que quando o semeador, quando o lavrador, ele dormiu, ele tosquenejou, veio o inimigo na calada da noite e semeou o joio. Porque ele tosquenejou ali. Quando que foi semeada alguma coisa na tua vida que agora fica difícil de você conviver? Meu irmão, olha para cá. Não existe uma pessoa que tem um ministério pequeno. Não existe uma pessoa que tem uma ligação com Deus, que o seu trabalho não é importante. Não existe uma pessoa que nasceu sem propósito. Não existe isso. Só que você só vai encontrar essas coisas quando você estiver ligado com Deus de verdade. Você vai encontrar esses avanços na vida quando você estiver conectado com Deus. Não se desprenda do lençol. Quando você serve a Deus, é natural que alguém quer se aproveitar, que alguém quer fazer isso, que as coisas vão lá no teu trabalho, a família, que vão chamar, as tensões da vida.
Mas não se desprenda do lençol. É para que se cumpra a Escritura. Deus tem um propósito em tudo isso. E Ele te chamou para ser luz aonde você foi semeado. Às vezes, é hora de você fazer como uma música do Kirk Franklin, quando ele diz assim: medo, estou aqui. Às vezes, é hora de você falar com a sua montanha. Pare com essas frases, meu irmão, que é demais para você, que outro vai fazer no teu lugar. Pare com essas frases, esse tipo de pensamento que sempre tem alguém para fazer, e que a tua vida é muito complicada, ou que você não concorda. Faça o melhor para melhorar. Seja o melhor, porque isso é a melhor prova de amor. A melhor prova de amor é o envolvimento que modifica para melhor. Se você não estiver revoltado com algumas coisas, você não muda tal coisa. Então a revolta, no sentido bom, ela vai trazer posturas. Você precisa enxergar além da pedra do sepulcro. Fale com a sua montanha, porque você foi feito com a estrutura certa para suportar. Você foi feito com a estrutura certa para avançar. Você é mais forte que as doenças. Você é mais forte que as limitações. Não largue o lençol. Pare com essa ideia de que você está perdendo a tua vida. O que está faltando é sangue no olho para pregar o evangelho onde você está, para fazer a obra de dia, de noite, aonde você estiver. O que está faltando? Eu estou trazendo uma mensagem, meu irmão, exclusivamente hoje para cristão, como o evangelho de João, que foi escrito para a igreja, para recuperar o poder da igreja. No que a vida está tentando resumir você? Pastor Manuel Daça foi um homem que ele tinha... ele é vivo ainda, ele está morando lá no Mato Grosso, a gente conversa constantemente, mas ele é um homem que ele tinha uma empresa de embalagens. Ele falou: pastor, isso dá dinheiro, de parafuso, de essas coisinhas, prego, sabe, porquinha, bucha. Ele vendia, fornecia para tudo qualquer canto. E ele simplesmente do nada começou a aparecer as manchinhas roxas no braço dele. Daí um falava: faz isso, faz aquilo. Eu sei que ele, em vez de ir no médico numa vez, se retardou. A hora que ele viu, a lepra estava avançada, a hanseníase estava muito avançada. O caso dele se agravou, acabou morando num leprosário em Rondônia. A morte ali era constante. Então ele já contou, ele já veio na igreja contar o testemunho dele, e foi colocado para morrer bem da verdade pelo nível que estava. Um dia foram fazer uma endoscopia nele para ver como é que estava, porque ele estava... E naquele dia ele foi curado por Deus. Eu falei: mas você não foi curado? Sim. Por que você veio para Curitiba? Você foi curado, porque o calor daquele nível não faz bem para quem teve esse problema, né? Nem pode comer carne de porco, algumas coisas assim. Eu falei: por que você veio para Curitiba? Ele falou: quando Jesus curou, quando Deus curou Naamã, a Bíblia diz que a pele dele ficou como? Eu falei: como a de uma criança. Ele falou: então, por isso, mais delicado, por isso que eu vim para Curitiba. E ele veio para cá, e ele começou a fazer obra. Ele falou: pastor, porque eu perdi casamento, perdi tudo, foi uma confusão, empresa faliu, dívidas, e eu vim para Curitiba sozinho recomeçar a minha vida, quase 4 anos solteiro, e fazendo a obra, de repente, apareceu, e ele fazendo a obra, Deus chamou ele, segundo ele, exclusivamente para a obra, e ele falou que apareceu um serviço para ele fazer na prefeitura, que era para pintar uns muros de laranjada. Ele foi no primeiro dia, começou a fazer, de repente ele teve um sonho, ele falou que Deus repreendeu ele, e que ele viu um monte de alma laranjada, e ele tem toda uma descrição lá, e Deus chamando a atenção dele, porque às vezes com algumas coisas parece que você está perdendo tempo. Você está lidando na igreja, você está lidando com pessoas, você está fazendo a obra. Às vezes você está numa escola bíblica ali com 4 pessoas, 3 pessoas, e parece que está perdendo tempo, parece que as coisas não vão. Às vezes você está se esforçando numa obra, num trabalho com um dependente químico, e parece que a coisa não vai, porque não deu mais certo com esse, ou tal coisa aconteceu. Às vezes você está se esforçando num monte de coisa, e como se não bastasse os teus limites em geral, chega alguém próximo de você e fala:
Você é bobo, né, rapaz? Olha aí todo mundo avançando, todo mundo fazendo, e você se envolvendo com essas pessoas que não valem nada. Essas obras, igreja e coisa e tal. Agora tem uma nova modinha agora na esquerda nacional que diz que você compra o pastor e ganha um rebanho. Esse é o novo charge nacional. Compra um pastor e ganha um rebanho. Isso da esquerda. E ainda tem pessoas de dentro de igrejas que apoiam essas ideias. Você está entendendo? Apoiam essas ideias. Não existe uma instituição nacional que ajuda tanto esse país como igreja, que coloca em ordem tanta coisa, que coloca alinhado tanta coisa. Mas eu não posso deixar de falar com a minha montanha cada vez que ela se apresenta à minha frente. Eu não posso abandonar esse lençol. Eu não posso, porque às vezes Deus me permite ser agarrado, meu irmão. Deus me permite ser agarrado. E se eu estou ali, é para ser luz ali. Se Ele permite alguma situação difícil, Ele vai dar o escape. Porque o máximo que a morte pode fazer para um cristão é entregar ele a Cristo. É o máximo. Quer que eu resuma para você? Deus quer agarrar você. Deus quer agarrar você. E talvez você está querendo se desprender desse lençol. Mas Ele está chamando você. Ele confiou algumas pressões na tua vida. Tire esse romantismo da tua ideia. Porque isso tem que ser muito pessoal com Deus. E eu quero que hoje você se coloque em pé, por favor. Sabe por que eu digo isso? Porque Deus tem um evangelho para você escrever. Sabia disso? Repita comigo assim: Deus tem um evangelho para eu escrever. Marcos escreveu o evangelho de Marcos. Existe o evangelho segundo Guilherme. Existe o evangelho segundo Jackson. Existe o evangelho segundo Fred. O evangelho segundo Kathleen, que as pessoas irão ler, que as pessoas irão se inspirar, que as pessoas irão ver superação, que as pessoas terão um encontro com Jesus através dessa verdade. Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai precisar sinalizar para Deus e segurar firme nesse lençol, porque Ele esconde as tuas vergonhas diante de Jesus. Ele esconde as tuas vergonhas diante do Pai. As vestes de santidade não é uma perfeição, é uma busca que vai nos ajustando para o reino. Você ama Jesus? Ama Jesus? Então apacenta o meu rebanho, foi o que Jesus disse para Pedro. Cuida do que é meu, melhora, organize isso. Pare cada dia uma desculpa diferente do que não deu para fazer, do que não é, de que lá, de que não sei o quê. Pare com isso, de dizer que as pressões são maiores do que o Deus que habita em você. Jesus habita em você. Você precisa estender a tua mão, você precisa falar com a tua montanha, você precisa confessar a tua fé, você precisa determinar com postura e confissão. E Deus quer ligar aos céus nessa situação, porque Ele deu poder à igreja de desligar na terra e será desligado no céu, ligar na terra e será ligado no céu. Olho de tigre, amém? Põe a mão no teu peito assim, fecha os teus olhos, por favor. Essa é uma mensagem nada romântica. Eu não sei como que você vem no próximo culto. Com a mão no teu peito agora. Você sabe se Jesus falou com você, porque enquanto eu pregava, ardia algo dentro do teu peito. Isso que eu estou falando é profético. Isso, fica com os teus olhos fechados. Enquanto eu entregava essa mensagem para você, trouxe um incômodo para você, mas no teu peito ardia. O teu peito ardia. Eu não vou chamar você aqui na frente, pode ter certeza disso. Mas eu quero que você, enquanto eu estava pregando essa mensagem, e se ardia o teu peito, você vai levantar a tua mão direita lá em cima. Somente você, que enquanto estava trazendo a mensagem, isso, ardia o teu peito. Isso, pode levantar a tua mão sem medo, para testificar. Isso, pode levantar a tua mão direita lá em cima para testificar. São algumas pessoas que você sabe que Deus está chamando você
para se envolver de uma forma tremenda na obra dele. Deus está chamando você para ser desbravador na fé. Deus está chamando você para ter coragem, às vezes descer as águas do batismo, às vezes se envolver em algum ministério, melhorar algum ministério de verdade, e parar com aquelas desculpas dizendo que eu sou tímido, tímida, eu tenho medo que o povo é muito complicado nisso ou naquilo. Isso, você que levantou a tua mão aí no teu lugar, pode colocar a mão no peito de novo. Pastor, eu não senti nada no meu peito, nada arder. Que bom que você foi sincero nisso. Você não sentiu nada, mas você tem uma decisão dentro de você, porque você entendeu a mensagem. Pastor, eu quero começar a me envolver para melhorar a extensão do reino. Eu quero fazer. Há uma sede dentro de mim. Eu quero. Parece que tem algo gritando dentro de mim. Levanta a tua mão direita também. Mesmo que você não sentiu, mas você sabe que Deus falou com você, e você quer, levanta a mão lá em cima quem está com vontade. Você está entendendo? Isso, meu irmão. Isso. Você não está perdendo a tua vida sendo novo, não, servindo a Deus. Está ganhando a tua vida. Deus está chamando você para grandes coisas. Isso, pode colocar a mão no teu peito. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Hoje Deus respondeu você. Eu sei que tem gente que Deus respondeu, está sofrendo uma pressão absurda na vida, geral e de dentro para fora. E essa semana Satanás chegou no teu ouvido e falou para você tirar a tua vida. Falou para você tirar a tua vida. E agora você está numa esquina em que Deus está falando: ou você se aprofunda mais comigo, ou você vai acabar caindo nisso. Você sabe que é com você que Deus está falando. Você sabe disso. Só quero que você sinalize, levanta a mão lá em cima, e você sabe que é com você. Isso, pode levantar a mão lá em cima. Isso, olha só. Agora pode abaixar a sua mão. Põe a mão no teu peito. E o que você vai fazer agora? Qual ministério que você vai se envolver? Qual ministério? Se você quiser vir conversar comigo no final do culto, você pode vir conversar comigo. Mas eu vou orar por você agora. E você vai falar para Deus o que você vai começar a fazer a partir de hoje. Não se desprenda do lençol. Não tenha o coração duro. Não tenha o coração duro quando Deus está chamando. Isso é muito sério. Eu vou orar. Santo Deus, Pai, o Senhor sabe o que aconteceu com Judas. O Senhor sabe o que aconteceu com Marcos. O Senhor sabe o que aconteceu com tantos outros, Pai, que mesmo impulsivamente como Pedro, impulsivamente como possivelmente foi Marcos, o Senhor sabe o que aconteceu e o que acontece com essa vida mediante as pressões. Por isso, meu Pai, manifesta o teu sobrenatural aqui. Manifesta, Pai, porque existem cordas que estão sendo soltas agora em nome de Jesus. Pessoas, Pai, sendo libertas de convicções erradas em nome de Jesus Cristo, Santo Deus. Pessoas que sofriam uma pressão absurda nos ombros, agora o Senhor manda um anjo para tirar essa pressão dos teus ombros agora. Perceba o que eu estou falando e testemunha isso. Testemunha isso. Tem duas pessoas aqui especificamente. Deus soprou nos teus ombros esse peso todo demoníaco. Isso. Continue falando com Deus. Se você estava com essa pressão no teu ombro, só levantar a tua mão e baixar. Pode testemunhar. Isso. Deus é bom. Deus quer curar você. Deus está encontrando fé na tua vida.
Ele está encontrando fé. E essa ligação, meu irmão, vai fazer coisas extraordinárias. Confesse a tua fé. Confesse a tua fé. Porque você nasceu para esse Deus. Ele está em você. Você estava em lugares que Ele falou: cadê você, meu filho? Cadê você, meu filho? Pastor, hoje eu quero me reconciliar com esse Deus. Hoje, Pai, eu quero dizer que eu vou começar a servir a Deus de verdade. Parar de desculpinhas. Hoje eu vou começar uma busca diferente. Eu quero me reconciliar nessa obra. Levanta a mão direita, você que quer fazer isso. Isso, 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 isso. Quer se reconciliar? Aleluia. Pode baixar a tua mão. Isso. Tem algo que Deus está me falando aqui. Existe algo que você está fazendo que não é suficiente. E Deus está chamando você para ter uma postura suficiente. Olha para cá. Olha para cá, não, desculpe, presta atenção no que eu estou falando. Permaneça com os teus olhos fechados. Deus está chamando você para dar um passo a mais. Um passo a mais. Pode ser na obra, no terreno, pode ser na igreja, pode ser ministerial, pode ser em estudo teológico, seja como for. Mas Deus está chamando você para dar um passo a mais na tua vida. Você está muito incomodado e constrangido por isso. Deus está chamando você. Eu não sei se pode ser uma oferta especial. Eu não sei se pode ser uma renúncia de um pecado na tua vida. Eu não sei. Mas Deus está falando com você. Às vezes se retratar com alguém, eu não sei. Mas Ele quer libertar você disso hoje, a partir do momento que você tomar essa postura de fé. Você não pode ficar de birra com a tua liderança. Você não pode ficar com um comportamento desse no casamento. Você não pode ficar com um comportamento desse no teu ministério. Deus quer limpar você de toda essa ótica tóxica. Mas Ele quer que você dê um pulo. Ele quer que você dê um passo maior. É hora de ter um passo maior. Eu vou orar pela tua vida. Santo Deus, como eu comecei a oração, Pai, o Senhor conhece a vida de Judas. O Senhor conhece a vida, Pai, de Marcos e de tantos outros. Mas o Senhor restaurou Pedro, o Senhor restaurou Marcos, e ele escreveu esse evangelho, Pai. Santo Deus, no nome de Jesus, há pessoas que tomaram decisões incríveis, há pessoas que tiveram libertação, há pessoas que tiveram uma vida transformada aqui, há pessoas, Pai, que dentro de si tem um grito, dentro de si tem uma vontade, dentro de si, Pai, tem uma ligação que se chama fé e que está berrando, que quer trazer o céu aqui, que quer trazer os milagres do céu aqui. Em nome de Jesus, use essa pessoa, Pai, nas suas confissões, no seu louvor. Use essa pessoa aonde ela estender a sua mão. Use essa pessoa, Pai, na sua oferta, no seu passo de fé. Use essa pessoa na sua postura consagrada hoje. Use essa pessoa, Pai. Derrama do teu poder, majestoso Deus. Derrama, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Manifesta os céus nas ações dessa pessoa, para que se prenda, Pai, no Senhor, porque o Senhor quer agarrar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.